Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no seu coração. Eu estou com muita alegria de poder estar compartilhando com os irmãos nessa manhã. Eu estava aqui acompanhando o louvor, o culto pela manhã. É tão bom começar a manhã louvando a Deus e entrando na presença dele. É muito bom, é realmente uma oportunidade preciosa. E vendo alguns irmãos aí no estúdio, preparando tudo e fazendo o trabalho da transmissão e da tradução para Libras, e tudo que está acontecendo aí, realmente é uma alegria muito grande ver a igreja trabalhando, movimentando-se pela manhã e servindo a Deus, assim como todos fomos chamados para servi-lo, É muito bom. Bom, nós estamos aqui com a família está em casa nesse momento, acompanhando a palavra. Eles não vão aparecer porque o espaço é um pouco apertado, mas eles estão aqui na casa acompanhando, e com exceção do Mateus, que ainda está tendo sonhos e visões, mas os demais estão aqui. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre encorajamento, sobre a fonte do encorajamento. Qual é a minha fonte, qual é a sua fonte, qual deve ser a nossa fonte de encorajamento. E eu quero convidar você para ter a sua Bíblia em mãos, mas nós vamos transmitir também o texto bíblico na tela. Algumas palavras, algumas frases vão ser colocadas na tela também. Bom, o texto que nós vamos usar é o de 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 a 5. O texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em todas as tribulações, ou em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Esse sermão, queridos, pretende ser um incentivo, algo para te encorajar, porque todos nós enfrentamos lutas de vários tipos, e alguns até são autoafligidos, outros não são tão autoafligidos, mas de qualquer forma enfrentamos lutas. Nós precisamos nos confortar em Cristo, precisamos encontrar conforto na cruz de Cristo, e é necessário que lembremos que o sacrifício de Jesus, é lá no sacrifício de Jesus, é por meio do sacrifício de Jesus que nos garante que Deus nos ama e que Deus está cuidando de nós aqui e agora. Então eu preciso ter isso em mente, quando eu lido com essas questões de batalhas, de lutas, de crises que enfrentamos na vida. Então, como todos nós sabemos, é muito, muito fácil ficarmos desencorajados. Muitas coisas acontecem para nos levar a esse estado de desencorajamento. E aí, quando a vida se torna cansativa, quando você está lutando com um pecado e tem dificuldade de vencer esse pecado, ou quando alguns membros da sua família ainda não estão salvos, ou quando as contas não estão sendo pagas como você gostaria, quando estudar se torna uma tarefa difícil, ou quando o trabalho está cansativo, enfadonho, repetitivo, rotineiro, quando a sua saúde está declinando, ou quando os seus entes queridos estão feridos, ou quando talvez olhando para o futuro é incerto, ou quando aqueles amigos começam a morrer e você passa a ter que lidar com o luto, com a perda. Tudo isso são situações que nos acontecem e que fazem com que entendamos que é muito difícil ficar encorajado. É muito mais fácil ficar desencorajado diante de situações como essa. Uma das coisas que nós precisamos saber é que o desânimo, ele vem como um ladrão. Ele vem para roubar a sua vitalidade, ele vem para roubar o seu zelo, ele vem para tirar de você a sua alegria, a sua paz,
ele vem para tirar o seu contentamento. O desânimo é um ladrão. Se o desânimo ficar muito tempo perto de nós, ou se ele ficar muito tempo abrigado no nosso coração, pendurado, né, em nossa vida, alguns amigos que ele tem vêm juntos e começam a te perturbar também. Os amigos do desânimo são a fadiga, a desesperança, o desespero, a autopiedade, né, a depressão, a dúvida, a amargura. Todos esses são os amigos do desânimo. Se você está desanimado, daí a pouco você está fatigado, daí a pouco você está desesperançoso, daí a pouco você está cheio de autopiedade, começa a ficar meio depressivo, cheio de dúvidas e amargura. Porque o desânimo nunca anda sozinho. Ele sempre carrega esses amigos com ele. E às vezes o desânimo pode ser tão forte que você passa a não querer nem continuar a viver. Você passa a querer desejar a morte, começa a pensar que é melhor estar morto do que estar vivo, é melhor, a vida seria melhor sem você. Então, tudo isso começa a acontecer quando você está sendo tomado pelo desânimo. Talvez você me pergunte, o que é o desânimo? O desânimo pode ser caracterizado por 3 coisas, ou ele pode se revelar em 3 características. O desânimo é a insatisfação com o passado, é o desgosto pelo presente e é também a desconfiança em relação ao futuro. Vou repetir só para você não esquecer disso. O desânimo é a insatisfação com o passado. A pessoa fica insatisfeita com o passado. Ela olha para trás e não vê aquilo que ela gostaria de ver. É o desgosto com o presente, não desfruta do que está acontecendo hoje. E também é uma desconfiança em relação ao futuro. Não tem expectativas, não acredita que o futuro pode lhe trazer alguma coisa boa. O desânimo é o resultado da cegueira, porque devido à força, à presença do desânimo, a pessoa começa a ser ingrata em relação às bênçãos de ontem. Ela começa a ficar indiferente em relação às oportunidades que Deus está lhe dando hoje, e também ela fica insegura em relação à força que ela precisa para enfrentar o amanhã. Ela começa realmente a se prostrar, a se entregar. Mas, na verdade, o desânimo é uma inconsciência em relação à presença de Deus. É o descuido com as necessidades em relação aos semelhantes. Você começa a se desconectar da vida e começa a se tornar indiferente em relação ao que os outros estão sofrendo à sua volta. Mas também o desânimo pode ser uma manifestação de incredulidade em relação às promessas que estão na palavra de Deus para a sua vida. Quando é que o desânimo realmente acontece? Quando é que o desânimo começa a tomar conta da sua vida e realmente afetar completamente a maneira como você está vivendo? Olha, isso pode ter muitas respostas para esse tipo de pergunta, mas quando nós não temos nada em que confiar, ou quando nós esquecemos de quão abençoado temos sido, de quão abençoados somos por Deus, e começamos a olhar apenas para as circunstâncias. Em vez disso, queridos, nós precisamos olhar para a vida e buscar encorajamento no lugar certo, buscar encorajamento na fonte certa. Nós precisamos de esperança e de paz. Nós precisamos de nos lembrar que o Senhor conhece cada um dos nossos problemas. E, de certa forma, você precisa abrir o coração para entender que Ele tem preocupações especiais, específicas com você, e Ele jamais deixa de cuidar dos seus filhos. Se você é filho de Deus, não esqueça disso. Deus jamais deixa de cuidar dos filhos. Qual é a melhor maneira de buscar esse encorajamento, de ser encorajado diante dessas circunstâncias? Palavras simples, a melhor maneira de você buscar encorajamento é você manter os olhos em Jesus. Essa é a melhor maneira de ser encorajado. Nele você pode encontrar conforto e paz. Nele você poderá encontrar esse tipo de conforto, essa medida de conforto que precisa,
nas palavras que ele declara nas Escrituras, você vai encontrar conforto, você vai encontrar pela fé descanso em Jesus, quando você olha para ele, quando você olha para aquilo que ele é e representa na sua vida. Então hoje eu quero te falar de 4 coisas, de 4 motivos baseados nesse texto que nós lemos, que poderiam ser fontes de encorajamento para nós. A primeira coisa que eu quero te dizer é que nós devemos ser encorajados por saber que Deus é um Deus de misericórdia e um Deus de conforto. Essa é a primeira coisa, e nós vamos ler o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Vamos repetir essa leitura. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, vai nos dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Ele é Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Deus aqui é chamado de Pai de misericórdias. Pai de misericórdias. Deus não é nada menos do que isso que ele está declarando na palavra. Ele é Pai de misericórdias. A palavra misericórdia no grego significa, eu coloquei ela aí na tela para você tê-la, mas essa palavra é eiktirmos, ou eiktirmos. Essa palavra significa compaixão, piedade, misericórdia. Esse é o sentido exato dessa palavra. É algo que nós sentimos no coração, ou é algo que Deus sente no coração. Então, no coração de Deus, o que ele sente em relação a você é misericórdia. Existe uma outra forma de você definir misericórdia, que é aquela ideia de miséria e cardia, que é o ato de colocar o coração na miséria daquele que está sofrendo, daquele que está sentindo angústia e está lidando com certas circunstâncias adversas. Deus coloca o coração dele na sua miséria para ter compaixão de você, para ter realmente misericórdia e tirar você dessa situação. Essa é a ideia de um Deus misericordioso, de um Deus que tem um coração misericordioso em relação aos seus filhos. Agora, a Bíblia vai nos dizer que ele é o autor da misericórdia. A misericórdia de Deus em relação a você, em relação a mim, em relação a todos nós, nos trouxe salvação, nos trouxe o perdão dos pecados, nos trouxe a libertação da condenação eterna. E isso, queridos, só aconteceu por causa de Jesus, por causa do sacrifício que ele fez na cruz, por causa do sangue que ele derramou por você. Esse foi o ato de manifestação de misericórdia por todos nós, o ato mais importante da história. Deus é um Deus de misericórdia, e no Salmo 86, versículo 5, o salmista vai nos dizer o seguinte: pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Deus é bom. Essa é uma característica do caráter de Deus. Deus é bom e perdoador. Deus é rico em misericórdia. Deus não é miserável em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. E ele é rico em misericórdia para com todos aqueles que o invocam. É muito bom saber isso. É muito confortável para nós sabermos isso. A palavra em grego, a palavra que está em grego para conforto, que está nesse salmo, você pode checar, é paráclesis. Essa é a palavra que define melhor essa ideia de conforto. E essa palavra significa exortação, conforto, encorajamento. Deus é um Deus de exortação, de conforto, de encorajamento. Um Deus que vem para te levantar, que vem para te erguer, que vem para mostrar para você que há esperança, que não tem por que ficar prostrado, desanimado, estagnado na vida, no ministério, no chamado que Deus tem para você. Na verdade, queridos, uma forma dessa palavra parácletos é usada para definir também quem é o Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo é chamado de Consolador naquela versão King James, lá em João 14, 26, você vai ver que Jesus está dizendo: mas o Consolador que o Pai enviará, ele vos ensinará todas as coisas. Essa palavra Consolador é paráclesis, é parácleto. E a palavra conforto é paráclesis. Essa palavra
expressa exatamente o que Deus deseja fazer por nós, trazer conforto, exortação, encorajamento. Tem uma versão americana conhecida como New American Standard Bible. Essa versão, ela renderiza essa palavra para ajudante. Então, o conforto que Deus traz para você é um tipo de ajuda. Na verdade, mais do que um tipo de ajuda. É a ideia de ter alguém junto com você ou em você te ajudando a lidar com as situações, com as circunstâncias, com as adversidades. Então, tudo isso mostra que Deus é um Deus de conforto, é um Deus de encorajamento, é um Deus de exortação, é um Deus que se importa com você e comigo. Bom, uma outra coisa que nós precisamos saber é que todo conforto vem de Deus. Todo conforto vem de Deus. Deus é um Deus de conforto, misericórdia, um Deus de amor. É assim que ele se expressa, é assim que ele se manifesta. E eu quero que você preste atenção numa coisa, que você guarde isso no seu coração. Não é um anjo, não é uma força cósmica, não é uma pílula, não é uma psicoterapia, não é um slogan rápido e inteligente que vai aquecer o seu coração e levantar a sua alma. Na verdade, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso por você. Só Deus pode aquecer seu coração. Só Deus pode renovar sua esperança. Só Deus pode te dar expectativas em relação ao futuro e alegria em relação ao presente. Agora, talvez você se pergunte como você pode receber esse conforto de Deus, como esse conforto de Deus pode ser recebido pelo seu coração. Tem várias maneiras de você receber esse conforto. Uma delas é pela fé, porque Deus diz que Ele é o Deus de todo conforto. Deus diz que Ele é o Deus misericordioso, encorajador, o Deus de exortação. Então você precisa confiar nele, você precisa receber esse conforto que Ele fornece. Mas também você recebe esse conforto dos outros, porque você sabe que Deus usa o seu próprio povo para confortar você nas situações de adversidades, de dificuldades. Quando você tem um problema, quando você enfrenta uma adversidade qualquer, o Senhor sempre envia alguém com uma palavra encorajadora. Ele sempre levanta alguém com aquela famosa mão amiga, um ombro onde você possa chorar. Se você parar um pouquinho aí, você vai lembrar quantas vezes, talvez no último ano, quantas vezes nos últimos meses, nos últimos dias, semanas ou dias, Deus tem levantado pessoas, tem usado pessoas de forma especial para te fortalecer, para te encorajar, para te ajudar, para te conduzir em certas situações onde, sem essas pessoas, você não teria, talvez, ido muito longe. Talvez você se pergunte como esse conforto pode ser recebido, como eu posso receber esse conforto de Deus. Você pode receber pela fé, você pode receber através dos outros, você pode receber esse conforto através da palavra de Deus. Por meio da leitura, por meio de ouvir a palavra de Deus, você vai perceber que as palavras de Deus, elas, além de serem lindas, além de elas serem ricas em beleza, em profundidade, em ensino, em instrução, elas são também uma fonte de instrução e de encorajamento para a sua vida. Mas você pode receber também esse conforto por meio do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele é o Consolador, como eu acabei de dizer. Ele habita em você. Então, você tem o Consolador habitando no seu coração. Você pode receber conforto de Deus para continuar caminhando. Então, a segunda coisa que eu quero compartilhar com você em relação a como receber esse conforto do Senhor, tendo o Senhor como fonte de encorajamento, você precisa receber esse encorajamento por saber que Deus está presente nas suas aflições. Deus não é um Deus alheio, um Deus que não se importa, que não se envolve. Ele está presente nas suas aflições. E 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, que é o nosso texto base, vai nos dizer o seguinte: é Ele, esse pronome se refere a Deus, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então, é Ele que nos consola. Nós recebemos consolação dEle, e nós recebemos consolação dEle
para que possamos consolar aqueles que estão em aflição. Bom, nós recebemos encorajamento por saber que Deus está presente nas nossas aflições. A palavra aflições, ou a palavra aflição, nessa New American Standard Bible, nessa versão americana, significa aflição. Ela é colocada como aflição. Na NVI, essa versão que você tem aí no Brasil em português, ela é apresentada como problema. Se você ler nessas duas versões, você vai ver essas diferenças, mas elas se tratam da mesma coisa, problema ou aflição. A palavra grega para aflição ou para problema é tríplices. Essa palavra pode ser traduzida como tribulação, problema, angústia, perseguição, fardo e também, é claro, né, por aflição. Então, essa é uma definição que você tem da palavra aflição ou da palavra problemas. Bom, as aflições, elas vêm a nós de muitas maneiras. Ela vem a nós em diferentes formas e em diferentes tamanhos. Cada pessoa tem um tipo de aflição, uma forma de aflição, um tamanho diferente de aflição. Ninguém vive isento de passar por aflições. As aflições, elas vêm em forma de doenças, de dificuldades financeiras, elas vêm em forma de perdas de um ente querido, elas vêm, talvez, em relação a um futuro incerto, que você passa olhando para o futuro, assim você não consegue ver expectativa, elas vêm através de um acidente de carro ou de N situações, por meio de diferentes situações. Bom, essas aflições, elas também, de certa forma, elas vêm para acontecer, elas acontecem, melhor dizendo, de uma outra forma. Elas não vêm só de fontes externas, elas brotam do coração. Muitas vezes, as aflições é algo que acontece, elas acontecem no coração, elas brotam no coração. E aí, por coração, eu me refiro àquela parte de nós, do nosso mais íntimo ser, né, da parte mais íntima do nosso ser, onde nós ficamos frustrados, onde nós ficamos confusos, onde nós ficamos magoados com as pessoas. É daí que brotam muitas dessas aflições. Às vezes não vêm tanto de fontes externas, acontecem delas virem de fontes externas, mas elas brotam do coração, elas nascem dentro de nós. E aí, algumas pessoas podem se perguntar por que nós temos aflições, por que nós temos que passar por tantas aflições nessa vida? E a resposta para essa pergunta talvez não seja tão animadora, mas a razão é: nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo cheio de pecados e de imperfeições. Mas entenda uma coisa, e isso você não pode esquecer. De certa forma, é preciso de um mundo caído, um mundo cheio de problemas para nos treinar como cristãos, para essa vocação que nós recebemos como filhos de Deus, para esculpir nas nossas almas essas características do rosto de Cristo em nós. Nós precisamos que, por meio dessas aflições, a nossa vocação como filhos de Deus seja realmente desenvolvida, formada, e as características do rosto de Cristo sejam esculpidas na nossa alma, no nosso coração, de forma que, por meio das aflições, assim como Cristo aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu, nós possamos, por meio das aflições, aprender a sermos semelhantes a Cristo. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 2 a 4, esse grande homem de Deus, apóstolo, vai nos dizer, ele era até meio-irmão de Jesus, segundo a carne, né? A Bíblia diz isso. Ele vai nos dizer o seguinte: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o terdes de passar por diversas provações ou tribulações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz esperança ou perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem nada lhes faltar, ou sem lhes faltar coisa alguma. Tiago vai nos dizer que quando as tribulações vierem, quando as crises vierem, é para a gente ter por motivo de grande alegria, porque essas tribulações vão produzir em nós
perseverança vão nos ajudar a nos parecer como Cristo. Nós temos aflições, queridos, para entendermos que Deus está trabalhando de uma maneira especial para nos melhorar, para nos desenvolver, para nos formar e nos transformar, para que cada dia nós possamos estar num degrau diferente, numa plataforma, num patamar diferente, à medida que vamos caminhando com Cristo. E é assim que nós devemos olhar para essas circunstâncias, olhar para esses desafios que o sofrimento nos traz, como um teste, como um fortalecimento da nossa fé, para que, por meio de tudo isso, nós possamos receber o conforto e a misericórdia de Jesus para enfrentarmos essas tribulações que normalmente vêm. Nós não precisamos preocupar se Deus está ou não cuidando de nós, porque Ele já tem mostrado isso na cruz. Na cruz, Ele já demonstrou que Ele se importa conosco, mas Ele está fazendo isso exatamente agora, Ele está cuidando de nós nesse momento. Além disso, Ele vai continuar cuidando de cada um de nós. A Bíblia fala: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, você pode saber que você, para os olhos de Deus, aos olhos de Deus, você é incomparavelmente mais precioso do que os pardais. E ele fala: se Deus cuida dos pardais, Ele também cuidaria de você. Ele vai cuidar de você. A terceira coisa que eu preciso saber nesse texto é que eu devo ser encorajado por saber que eu posso ser, você pode ser um instrumento de conforto para os outros. Você deve ser encorajado por saber que você pode ser um instrumento de conforto para os outros. Então, você não apenas recebe conforto, você também pode ser um instrumento de conforto, e esse é o desejo de Deus em relação a confortar cada um de nós. Em 2 Coríntios 1:4, você vai ver ainda esse texto que nós já lemos há pouco e vamos repetir. Ele diz assim, na parte B do versículo: pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Veja bem, lendo o texto todo, diz assim: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então, nós recebemos consolação para consolar. E aí, veja bem, uma das coisas que eu aprendo nesse texto é que Deus não te conforta apenas para te deixar confortável. Deus te conforta para fazer de você um confortador. Deus te conforta para transformar você num confortador de outros. Tem uma frase que eu coloquei aí na tela para você, que eu quero que você acompanhe, que diz assim: os faróis são construídos por marinheiros náufragos, ou naufragados, né? Como as estradas são ampliadas por motoristas mutilados, os hospitais são construídos por aqueles que estavam doentes. E aí, essa frase termina dizendo assim: onde ninguém sofre, ninguém se importa. Onde ninguém sofre, ninguém se importa. Quando você sofre, você aprende a se importar. E é por isso que Deus não nos conforta para nos deixarmos confortáveis, mas para nos tornarmos confortadores, muito mais confortadores, aqueles que Deus pode usar para confortar outras pessoas nas suas aflições, nas suas circunstâncias adversas. E aí você não pode esquecer de uma coisa: antes de tudo isso, antes de você sofrer, antes de você ser confortado, a primeira pessoa que sofreu, a primeira pessoa que se ofereceu em sofrimento por todos nós foi Jesus. A Bíblia diz que Ele é aquele que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes de tudo existir, Jesus já tinha se oferecido na cruz, na perspectiva da eternidade, para que você pudesse, hoje, estar confortado e ser um confortador de outros. Esse é o desejo de Deus. E a quarta coisa que eu aprendo nessa palavra, nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 2 a 5. Eu aprendo que você deve ser encorajado por saber que o conforto que você recebe de Deus, e ele vem através de Jesus. Esse conforto passa por Jesus. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, a seguinte coisa:
Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Nosso consolo transborda por meio de Cristo. Bom, isso significa, queridos, que todo conforto, é isso que eu aprendo com esse texto, todo conforto, todo encorajamento e toda esperança que você recebe através das pessoas, através da palavra de Deus ou através das circunstâncias, eles são filtrados e eles fluem através de Cristo. Todo conforto que você recebe, todo encorajamento, toda esperança que você recebe através das pessoas, através da palavra de Deus, através das circunstâncias, são filtrados e fluem através de Cristo. Isso significa algo muito precioso. O conforto que você recebe é puro, é bom, é um conforto certo. Ele deve ser recebido pela fé. E aí, onde os nossos sofrimentos são muito abundantes, o nosso conforto também será abundante. Onde você sofre muito, mais você será um instrumento de conforto se você entender a oportunidade que Deus está te dando para usar essa graça que lhe é oferecida para abençoar e para marcar a vida de outras pessoas. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso desafio como cristãos. Então, para nós terminarmos essa palavra, o encorajamento é algo que pertence a cada um de nós, é algo que pertence a você como cristão, e você deve receber esse encorajamento de Deus. Você não tem que viver em um mundo cheio de dor e de dúvidas. Você não precisa viver sozinho nesse mundo. Você não precisa chorar de solidão enquanto você se arrasta pela vida com toda a dor, com todo o sofrimento, com todas as circunstâncias. Você tem o corpo de Cristo para levantá-lo, para te fortalecer, para te ajudar nesse tempo. Você tem a palavra de Deus para te ensinar. Você tem o Espírito Santo habitando em você para aquecer a sua alma, para te fortalecer, para te ajudar nessa caminhada. Você tem o Deus do encorajamento, esperando para lhe mostrar a sua misericórdia, o seu amor, nas horas que você mais precisa. Lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Jesus disse assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é essa fonte de consolo, é esse lugar de consolo e de conforto, onde o crente ou não crente pode encontrar conforto, onde o crente e não crente pode ser encorajado e fortalecido. É a fonte de conforto que todos nós precisamos. Então, para nós terminarmos, eu quero que você não esqueça disso. Deus é um Deus de misericórdia. Esse é o nosso primeiro ponto. É um Deus de misericórdia e conforto. Em segundo lugar, Deus está presente em suas aflições. Não pense que você está sozinho. Não pense que você está passando por tudo isso sozinho. Deus está presente. O salmista disse no Salmo 23 o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. E ele diz: eu não temerei porque tu estás comigo. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso quer dizer que você não está sozinho nas suas aflições. Não esqueça disso. A terceira coisa, você pode ser um instrumento de conforto para os outros. Você pode ser um instrumento de conforto para aqueles que estão sofrendo aflição. Se Deus te consola hoje, amanhã você é um consolador, um confortador para outras pessoas. Lembre que os faróis são construídos por marinheiros náufragos. As estradas são ampliadas por motoristas mutilados. Os hospitais são construídos, são fundados por pessoas que passaram por aflições e sofrimentos. E assim também, onde não há sofrimento, não há conforto, não há confortadores, porque na verdade essa é uma das marcas daquelas pessoas que sofrem. Eu me lembro da história de um missionário que trabalhou nós até contamos isso nessa igreja uns anos atrás, que trabalhou numa tribo
onde o acesso para a cidade mais próxima era muito difícil, tinha que atravessar uma montanha de pedra muito grande, e às vezes as pessoas ficavam doentes e precisavam de algum tipo de assistência, até que eles atravessavam, levavam horas para atravessar para rodear aquela montanha. Então, eles então, às vezes perdiam seus entes queridos por causa dessa situação. E esse próprio missionário, ele estava lá com a sua esposa, servindo nessa tribo, e ela ficou muito doente. Eles então viajaram para a cidade mais próxima para buscar ajuda, mas no meio do caminho ela morreu. Então ele voltou para a tribo e decidiu fazer um túnel através daquela montanha para que isso nunca mais acontecesse com ninguém. E ele então trabalhou por anos, fez aquele túnel, e então, a partir desse momento, todas aquelas pessoas tinham acesso rápido ao tratamento, acesso rápido a algum tipo de assistência, porque não precisavam mais contornar aquelas montanhas. O sofrimento faz com que as pessoas se transformem em confortadores. Olhe para as dores que você tem passado, olhe para a maneira como Deus tem cuidado de você e lembre, Deus não te conforta para você ficar confortável, Ele te conforta para você ser um confortador. E em último lugar, lembre que o conforto que você recebe vem de Deus através de Jesus. Ele passa por Jesus, ele é filtrado em Jesus e ele flui através de Jesus pela sua vida. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te levantar, que Deus possa te fortalecer, que você seja encorajado por essa palavra e se levante no nome de Jesus como um encorajador. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, o que nós mais precisamos é de homens e mulheres que estejam dispostos a serem canais de Deus em favor daquelas outras pessoas que estão sofrendo, que estão aflitas nos seus casamentos, em relação à sua saúde, em relação às dores que estão sentindo por perder seus entes queridos e por todas as crises que essa pandemia tem representado. Deus te levantou para ser um consolador nessa geração. Não perca essa oportunidade. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos orar.